E você, cansado das aulas Paraná, aulas Paraná, aulas Paraná, com saudades do professor V na telinha e na telona? Então tome, lembre-se de nossas aulas e matem as suas saudades, porque eu preparei para vocês algo muito mais especial. Bom dia, boa tarde e boa noite. Estão preparados? Pois eu estou e trouxe alguns convidados para a grandiosa aula final. Sentem-se e peguem os seus lápis, suas canetas, cadernos para anotações e bora filosofar? Vem aí uma seleção de personalidades incríveis que farão de suas aulas de filosofia muito mais atraentes. Bora ver? Olá, jovem estudante. Estou aqui a convite do professor Wanderson para falar sobre a aula 20, o neoestoicismo. O que importa vocês saberem, tanto de Sêneca quanto de Epiteto, é que o homem deve procurar em si tanto a virtude quanto o controle de si para reagir aos problemas do mundo. O outro e os outros fazem parte desse processo de aprendizagem. Portanto, educar-se para a virtude, o bem, a paz e a fraternidade é o objetivo do filósofo. Na aula 21, continuando o neoestoicismo, Marco Aurélio é o autor que estava em destaque. E dele você deve sempre se lembrar que, para ele, a felicidade depende necessariamente dos seus pensamentos. Então, pense muito bem naquilo que você quer para você. E aí, molecada? E aí, meninada? Prontos para a próxima aula? Neoplatonismo. Plotino foi o cara. Ele teve uma grande sacada. Juntou as ideias platônicas com as ideias cristãs. E eis que constrói uma boa base para muito do que se tem hoje no cristianismo. O mundo das ideias, um lugar perfeito, para ele, divino. E o mundo da sombra, um lugar imperfeito, dos mortais. Sacou? Olá, queridos. Para falar sobre a aula 23, nada mais justo do que eu, um Corleone, ser o escolhido. Nesta aula via-se a queda da ciência helenística e o surgimento do Império Romano. Vocês precisam se lembrar disso. Alexandre o Grande conquistou todos os caminhos levavam a Roma, mas um grande império tem uma grande queda. E, com a morte prematura de Alexandre, isto foi o que sobrou. Ruínas e mais ruínas de um grande império, assolado pelas influências de uma nascente religião. Tema da aula seguinte: as ideias do cristianismo influenciarão a história da humanidade. Para ficar bem claro, lembrem-se, os pensamentos e as teorias religiosas cristãs influenciaram e influenciam ainda hoje os nossos pensamentos, sejam pela ideia que temos de que somos livres, graças a Deus, de que Deus, embora um,
pode ser além do Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que fé e razão não se excluem, mas se complementam. E, atualmente, é muito forte o maniqueísmo, de ideia que pressupõe que só existem duas forças, ou bem ou mal. E você, de que lado está? De que lado está? Olá. Lembrem-se, quando os gregos e a cultura helênica são subjugados pela cultura romana, esta constrói um grande império, mas que sofre com as influências de uma religião nascente. É o cristianismo. E quando o cristianismo toma conta disso tudo, as ideias serão todas ou provenientes de Deus ou que voltarão para Deus, tanto na patrística quanto nas ideias escolásticas. O que está em jogo é a consistência e a presença de Deus nos nossos pensamentos. Agostinho é fundamental para a patrística porque, além de provar que somos livres e que nossa liberdade pode nos levar para o mal, também supera o maniqueísmo. Lembrem-se do que foi dito pelo Dom Corleone. Com os escolásticos, a Igreja começa a demonstrar muito do que ela viria a fazer nos próximos séculos. Aqui, os filósofos santos, ou santos filósofos, vão construir arcabouços teóricos para garantir os dogmas, que nada mais são do que as verdades absolutas da Igreja. E todos aqueles que forem contra serão considerados hereges. Este é o ponto fundamental deste período chamado de escolástica. A busca insana pela prova da existência de Deus e pela eliminação dos seus inimigos é a tônica deste período. Este é um período marcado e extremamente importante que você deveria se dedicar a compreender o quão delicado foi pensar para além dos dogmas e dos ensinamentos da religião dominante e dominadora. E olha que, para sustentar isso, foram recorrentes as idas e vindas aos pensamentos de filósofos como Platão, lá na patrística com Santo Agostinho, e na escolástica a figura mais importante é Tomás de Aquino, que, partindo das ideias de Aristóteles, consegue provar a existência de Deus. Para isso, ele tem uma sacada incrível. Ele apresenta 5 vias que provam isso. Primeira, que há movimento. Segundo, que existe uma causa e esta causa de todas as outras é Deus. E ele continua dizendo que as contingências são necessárias para o mundo dos homens e o ser que é necessário para promover contingências é Deus. Em quarto ponto das suas vias está a ideia de perfeição, que não há nada mais perfeito do que Deus. E por fim, ele lida com a ideia da finalidade, ou como ele diz, do finalismo, que há uma inteligência suprema com pensamentos e pressupõe que existam as coisas por ou para uma finalidade. E quem garante essa finalidade é Deus. Considerado um filósofo menor na tradição dos franciscanos, John Scoto também irá apresentar as suas ideias para defender Deus e a sua religião. Mas ele tentará fazer isso com uma roupagem
prestem bastante atenção, da lógica. Ele vai distinguir algumas ideias básicas. Primeiro, ele vai dizer sobre a diferença real das coisas. Nós conseguimos diferenciar um objeto do outro, por exemplo, uma máscara de um cavalo. Em segundo lugar, ele vai também apresentar a diferença da forma. Claro, a forma de um copo é diferente da forma de um megalossauro. E, por fim, ele apresenta a ideia de diferença modal, nos modos como as coisas são. Há um modo de ser do objeto e um modo de ser de um sujeito. Para ele, a lógica pode garantir a nossa capacidade de não só compreender, mas crer e entender sobre a existência de Deus. Tudo parecia caminhar muito bem. Os escolásticos e os patrísticos estavam no comando, mas alguns autores começam a repensar sobre isso, e é eis que entra em crise a escolástica. Guilherme de Ockham é um importante pensador sobre isso. Conhecido pela chamada navalha de Ockham, ele propõe a cortarmos aqueles argumentos ou ideias que são desnecessárias para o conhecimento. Existem então para ele dois tipos de verdades básicas e o resto não interessa. Ou são verdades da razão, encontrada pela reflexão e pela racionalidade do homem, ou são verdades de fé, encontradas no âmago do sujeito sem nenhuma relação de fato com o mundo. Já ouviram uma música que é mais ou menos assim? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Pois bem, Erasmo de Roterdã fará um elogio à loucura. Para ele, a loucura é a deusa que nos mobiliza a vivermos, a buscarmos a compreensão e a explicação para o mundo dos homens. Ao invés de... E os golpes na escolástica não param por aí. Agora nós temos um pensador que vai começar a questionar os ensinamentos de que os homens devem pagar para alcançar o céu. Este é o pensamento de Lutero, que vai propor uma reforma chamada de reforma protestante, pois ele imagina e defende a ideia de que não, a igreja não pode cobrar por isso ou por aquilo ou por qualquer coisa para nos dar acesso aos divinos e às divindades. Bom, vocês viram que, conforme os dogmas da igreja vão sendo atacados, outras ideias vão surgindo para ocuparem os lugares sagrados. E um golpe duríssimo que é desferido contra os pensamentos e dogmas religiosos virá de Copérnico. Ele, em uma extraordinária e brilhante ideia, retirará Deus do centro do universo, não aceitando mais o modelo teocêntrico, assim como já não aceitará mais o modelo ptolomaico, que era o modelo geocêntrico. Para Copérnico, o melhor modelo para se compreender o universo é o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol é que está no centro do universo. E você? Qual é o seu lugar no universo? Você viu então que parece-nos uma nova era. E nesta nova era a ciência vem ocupando cada vez mais os lugares sagrados. Se o centro do universo agora é o Sol, precisamos do quê? Precisamos de modelos matemáticos e físicos para explicar isso. É o que Kepler fez. Ele propõe um modelo de explicação que não precisa de nenhuma força divina. Os movimentos dos astros, dos corpos celestes, são movimentos calculados e calculáveis. E é por isso que ele influenciará por demais Galileu Galilei, que é um outro grande autor que também, trabalhando com esta perspectiva, irá contra os dogmas da igreja e, talvez mais até que os dogmas da igreja, ele irá refutar as bases das teorias
filosóficas que sustentavam os pensamentos religiosos. Os dogmas, embasando-se em filosofias reinterpretadas, serão também por Galileu colocadas à prova, e ele irá provar que elas estão erradas. Galileu foi então um filósofo, um cientista, um empirista que nos pediu e se propôs a pensar fora da caixinha. Pensar para além daquela ordem dada ou pressuposta pelas forças divinas. Para ele, o universo não é hierarquicamente regulado por vontades divinas. Não, existem leis na natureza. E isso é tão importante que ele irá influenciar Isaac Newton, que conhecemos muito bem pela sua física e pela importância que os seus pensamentos tiveram e têm desde esses períodos da Idade Média. O importante para se lembrar é que a razão para esses autores, a experimentação para esses autores, a observação para esses autores é fundamental. Não se trata mais de expedientes da fé. Não, agora é a razão. Agora eu preciso de argumentos, eu preciso de provas, eu preciso de modelos matemáticos, modelos físicos. Não é mais a minha opinião ou a minha vontade que conta, mas sim o conhecimento, as verdades de fato, construídas ou compreendidas ao compreendermos as leis e o funcionamento do mundo. Falemos agora de um grande autor, talvez um dos maiores autores desde os gregos, Sir Francis Bacon. Este é o autor que inaugura uma nova forma de se pensar, considerado, junto com Descartes, o pai da filosofia moderna. A filosofia da ciência, especificamente para este autor, tem que ser pensada a partir da sua possibilidade de experimentação. E o homem que consegue experimentar e experienciar o mundo conhece, adquire conhecimento. Do contrário, pode estar vivendo enganado. E para não se enganar é necessário destruir ídolos. Imaginem aqueles objetos, aquelas ideias, aqueles momentos em que nós nos deixamos levar pela opinião, pela vontade da maioria, pelo pensamento de rebanho. Não, aqui nós destruímos ídolos. Sejam eles, como diria Francis Bacon, os ídolos da tribo, que são aquelas ideias passadas social e culturalmente sem que nós questionemos. Sejam os ídolos da caverna, que são as nossas limitações ou as nossas crenças a partir de nossos conhecimentos perceptíveis pelos nossos sentidos, que às vezes não estão aguçados. Sejam os ídolos do fórum, que são os problemas que nós temos quando não ouvimos direito ou ouvimos aquilo que queremos e interpretamos a nosso favor. Ou, por fim, os ídolos do teatro, que são aqueles ídolos dados pela ciência, que não explica, mas tenta nos convencer com encenações, com magia, com crendices. Façamos como Francis Bacon. Experimentemos, testemos, observemos, mas mais do que isso, destruamos nossos ídolos. Mais um inglês para nossa relação. Outro Sir John Locke. E John Locke dirá o seguinte: nós nascemos sem nenhum conhecimento. E todos os conhecimentos que nós pudermos e viemos a ter durante a nossa vida são baseados na experiência. Assim como uma folha em branca que pode ser impressa e pode ser registrada nela conteúdos e conhecimentos, nosso intelecto acontece a mesma coisa. Nascemos como uma tábula rasa, palavras de John Locke, e as experiências que são impressas aí poderão ser articuladas e serão articuladas, reordenadas pelo intelecto humano. Nós aprendemos
pela experiência, e este é o conhecimento que nós podemos ter. São conhecimentos dados na experiência. Oh, tchê, 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 tchê. Existe uma música que é perfeita para o filósofo da hora. Esta música é quase que um hino, chama-se Evidências. Já ouviram? Chitãozinho e Chororó? Depois desses filósofos ingleses defenderem a experimentação, Descartes é o filósofo que vai dizer: opa, vamos com calma aí que a razão tem muita coisa para dizer aí. Ele vai buscar conciliar, de certa forma, partes dos empiristas, dos métodos empiristas, na razão. E para fazer isso, ele primeiro consegue provar racionalmente que, se ele pensa, ele existe, ok? Feito isso, ele constrói o discurso do método, do qual nós destacamos sempre, e é o básico para o ensino médio, 4 regras para o método. Que a primeira é a evidência. Você precisa colocar em evidência aquilo que você desconhece para que você possa conhecer. É um exemplo simples, quer ver? O que é um relógio? Nós comumente dizemos um objeto para marcar hora. Essa é a nossa evidência do relógio. Mas para um relojoeiro, muito mais coisas existem. Por quê? Porque ele, além da evidência, ele faz a parte 2 do método, que é a análise. Separar cada uma das peças e compreendê-las. Depois disso, o relojoeiro monta o seu relógio. É a parte 3 do método, ou seja, é a síntese. E por fim, ele coloca o relógio em funcionamento. Nessa enumeração de todas as partes, é possível a construção do objeto, no caso o relógio, e ele pode dizer sim que ele conhece o que é um relógio. Tchê, 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 tchê. O último filósofo deste trimestre é David Hume, que, ao contrário dos empiristas e racionalistas, dirá que nossos conhecimentos são baseados em crenças e em hábitos, e o que nós fazemos são associar ideias simples ou complexas a partir de impressões simples e complexas que temos das coisas. Portanto, não há nenhum conhecimento necessário e tudo não passa de associação de ideias. Enfim, agora é só festar e estourar os balões, porque o trimestre acabou e você é um sobrevivente.